Eu venho agora com uma informação de última hora, é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Quem teve acesso a ela foi o Davi Vitorazzi, que é nosso produtor do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes deu um prazo de 24 horas para a defesa do ex-assessor de assuntos internacionais do governo Jair Bolsonaro, Felipe Martins, explicar a utilização do LinkedIn. Eu explico para vocês. A decisão da prisão de Felipe Martins, depois da sua condenação, que ainda não foi para trânsito em julgado, proíbe a utilização de redes sociais. E aí eu trago um trecho da decisão de Alexandre de Moraes. Nesse trecho, o ministro relembra que todas as medidas adotadas contra Felipe Martins incluem a proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa. E aí o que diz o ministro? Que em 29/12, ou seja, ontem, foi juntado aos autos a notícia de que Felipe Martins teria utilizado a rede social LinkedIn para a busca de perfis de terceiros. Ou seja, ele fez uma busca pesquisando o histórico de outras pessoas. Felipe Martins, que está com tornozeleira eletrônica, cumprindo prisão domiciliar. E aí, o que decide o ministro Alexandre de Moraes? Que os advogados constituídos para representar Felipe Martins, no prazo de 24 horas, prestem esclarecimentos sobre as informações juntadas aos autos. O que eu apurei é que nós tivemos, então, uma denúncia entregue ao Supremo Tribunal Federal de que Felipe Martins teria utilizado as redes sociais. E aí o ministro cobra que ele se explique. Vou chamar a Larissa Rodrigues. Larissa, realmente, o que a gente tem visto é que as normas, as medidas cautelares, proíbem a utilização de redes sociais. Até para que todos aqueles que foram condenados no plano golpista não tenham acesso a informações e não se comuniquem entre eles. Mas o que chegou ao Supremo Tribunal Federal é que Felipe Martins fez sim buscas na rede LinkedIn. E aí tem um próximo passo aí que pode ser tomado, né, Uribe? Vale a gente lembrar, eu estava recapitulando aqui as datas corretas, que Felipe Martins passou a usar a tornozeleira eletrônica depois da tentativa de fuga de Silvinei, que era o diretor ali da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem acompanhado, falamos sobre isso no jornal hoje. Então, já foi um primeiro passo. Ele aguardava ali ainda em liberdade o trânsito em julgado, teve a determinação nos últimos dias do ministro Alexandre de Moraes para colocar a tornozeleira eletrônica e agora um próximo passo seria a determinação da prisão. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes vem com essa decisão pedindo uma explicação, a depender dessa explicação, pode ser que seja determinada a prisão de fato ali em alguma dessas sedes que a gente tem visto todos esses condenados da trama golpista, do 8 de janeiro, sendo detidos. Esse é o grande temor da defesa, obviamente, que o próximo passo seja a determinação já de cumprimento da prisão, como a gente tem os outros já sendo presos. Isso porque, como eu lembro, todos aqueles que foram condenados depois da tentativa de fuga do Silvinei, né, do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, houve a determinação do ministro Alexandre de Moraes, estava confirmando, no dia 27/12, no último sábado, essa determinação de que aqueles ali da trama golpista já pudessem ser colocados em tornozeleira eletrônica, considerado ali a prisão domiciliar. E agora a gente tem esse prazo sendo dado e uma expectativa grande da defesa de Felipe Martins. Eu enquanto você falava, Uribe, já mandei uma mensagem aqui para o advogado. A gente tendo qualquer novidade, a gente volta então a trazer detalhes aqui para vocês de qual o posicionamento da defesa e a velocidade que se deve responder depois desse questionamento do Supremo Tribunal Federal. Felipe Martins, que está em prisão domiciliar, o próprio ministro Alexandre de Moraes fala no final dessa decisão em que pede as informações de que Felipe Martins, se não comprovar que não utilizou as redes sociais do LinkedIn, ele pode ir para a prisão preventiva. E aí é outra história, né, Larissa? Aí ele vai ficar em alguma penitenciária, seja do Estado-Maior, seja no batalhão da Polícia Militar, seja na penitenciária da Papuda, mas que ele vai para a prisão preventiva caso ele não explique se utilizou ou não o LinkedIn. Então, cabe aos advogados em 24 horas. E a resposta dos advogados, a Larissa Rodrigues vai trazer ao vivo aqui no Bastidores CNN se Felipe Martins utilizou ou não a rede LinkedIn.